Após mais de 20 dias de serem aprovados em primeira votação, os projetos de Plano Municipal de Saneamento Básico e o de renovação de contrato com a Sanepar retornaram na noite de ontem em pauta na sessão ordinária na Câmara de Vereadores de Umuarama. E em segunda discussão e votação foram aprovados. Com as portas fechadas para o público, para evitar a aglomeração devido à pandemia do coronavírus, os umuaramenses puderam acompanhar a sessão online, via Facebook e o site da Câmara. Os projetos foram aprovados em primeira votação no dia 4 de maio. Uma semana depois, os vereadores da oposição apresentaram um substitutivo para que os projetos fossem reanalisados pelas comissões, o que adiou por 2 semanas o retorno de ambos para a pauta da ordem do dia. E na semana passada, o Ministério Público expediu uma recomendação para o presidente da Câmara Municipal, pedindo que os projetos fossem retirados de pauta. E também para que o prefeito Celso Pozzobon os retirassem da Câmara, para que assim fossem esclarecidas todas as reclamações feitas pelos vereadores da oposição. A Câmara e o Executivo decidiram manter os projetos e ainda nessa semana, o Tribunal de Justiça do Paraná emitiu uma decisão favorável à votação dos projetos, que para o desembargador Nilson Mizuta não há irregularidades e ambos foram discutidos anteriormente pelos agentes políticos, representantes de órgãos públicos, de movimentos sociais e pelo próprio cidadão de Umuarama. Essa recomendação é uma orientação, uma sugestão do Ministério Público de que não fossem realizadas as votações do projeto 107, 108, o plano de saneamento e a autorização para celebrar contrato de gestão com a Sanepar. Considerando que essa orientação do Ministério Público, a recomendação não tem um caráter de decisão judicial que obriga o seu cumprimento, o presidente deliberou por submeter ao plenário, porque os 10 vereadores têm direito ao devido processo legislativo e não incumbe pelo regimento um poder ao presidente de suspender essa votação, mesmo com essa orientação. Diferente seria numa eventual ordem judicial. Então, pautado nisso e também numa decisão do Tribunal de Justiça, num mandado de segurança promovido por alguns vereadores, de que o tribunal declarou em decisão liminar de que não havia ilegalidade aparente na atuação de submeter à pauta e votação esses projetos. Durante a sessão, os vereadores discutiram e votaram primeiro sobre a recomendação do Ministério Público, expedida pelo promotor Dr. Paulo Roberto Robles Esteban. A recomendação foi rejeitada. Na sequência, os vereadores votaram os substitutivos, que foram arquivados após receberem somente 4 votos favoráveis, os dos vereadores da oposição. E, por fim, os projetos de Plano Municipal de Saneamento Básico e renovação do contrato com a Sanepar foram discutidos e votados. Ambos aprovados com votos de Toninho Comparse, Maria Ornelas, Júnior Seranto, Ronaldo e Nilton Soares. Foi que o plenário, por maioria, por 6 votos, decidiu por dar prosseguimento nas votações. E assim ocorreu, foram arquivados 2 substitutivos, por reconhecer o plenário o vício de inconstitucionalidade na iniciativa, e na sequência votados os projetos e aprovado o plano de saneamento, por maioria também, e aprovado o projeto que autoriza a celebração do contrato com a Sanepar. A partir de agora, os projetos dependem da sanção do prefeito Celso Pozzobon. O Plano Municipal de Saneamento Básico deve ser implementado inicialmente e, logo após, deve ser assinado o novo contrato com a Sanepar, empresa que presta serviços em Umuarama desde 1975. De acordo com a Procuradoria Jurídica, o Executivo já informou o Ministério Público sobre as decisões tomadas e a Câmara deve informar nas próximas horas, com base nas recomendações feitas pelo promotor. Então, neste momento, a presidência da Câmara já informou as medidas tomadas e no decorrer hoje ou amanhã estará informando a deliberação do plenário, que optou pela votação dos projetos, assim como o Poder Executivo, na data de ontem, também informou e deu suas razões pela legalidade. Agora, incumbirá o promotor de justiça, à frente desse procedimento, tomar as medidas se entender que existe eventual irregularidade nos projetos. Mas pela Câmara, pelo Poder Executivo, houve toda a demonstração das razões que entende estar devido, estar na forma da lei. A sessão teve início às 19h30 e se encerrou pouco depois das 22 horas. Antes, uma sessão extraordinária também foi realizada, com um projeto em pauta, de autoria do presidente da Casa de Leis, Noel do Pão,
que estabelece como essenciais as atividades das igrejas e dos templos de qualquer culto em períodos de calamidade pública no município de Umuarama. Esse já discutido e aprovado em primeira e segunda votação.